O Congresso está discutindo não só essa PEC de privatização das praias, que a gente vai conversar com mais detalhe com o Carlos Nobre no terceiro bloco, né? Mas também tem outros projetos aí, né, Kennedy, que você andou pesquisando. Tem uma proposta de emenda constitucional que criminaliza a posse de todo e qualquer tipo de droga em qualquer tipo, em qualquer quantidade. Tem projetos, tem acordos de taxação que o Congresso tinha feito com o governo para taxação das chamadas comprinhas ali em 20% que já estão dando para trás, sem contar todas as outras pautas que Arthur Lira e companhia inventaram lá no Congresso para distrair a atenção do que realmente importa, que é a regulamentação da reforma tributária. Deu a louca no Congresso, Kennedy? Zé deu a louca no Congresso. E é um Congresso que, quando dá louca, vira uma usina de ideias ruins, né? Começando, primeiro por essa PEC das drogas. É aquela do Rodrigo Pacheco lá do Senado, para tentar criminalizar todo tipo de droga em qualquer quantidade. É um retrocesso. Se você pegar no mundo inteiro o debate sobre drogas, o Rodrigo Pacheco e o Senado conseguiram aprovar lá a pior proposta possível. Essa proposta está hoje tramitando lá na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, e se aprovada hoje ou na semana que vem, caso haja um pedido de vista, né? Mas a chance de aprovação é altíssima, como foi aprovada no Senado, vai para plenário e nós temos uma chance muito alta de ela ser aprovada. E ela é péssima. Inclusive, ela foi feita no momento em que o Supremo estava julgando a descriminalização do consumo de maconha para o usuário. E já havia 5 votos a favor de descriminalizar o consumo, e havia ali um entendimento médio sobre uma quantidade. Deixa eu pegar a quantidade, acho que são 60 gramas que o. Isso, ou 6 plantas fêmeas, que 4 ministros haviam votado por fixar esse critério. O Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, a Rosa Weber, que se aposentou, e o voto dela continua valendo, o Dino não vai poder votar nesse caso, e o Luiz Roberto Barroso. E o Fachin também entendia que tinha que descriminalizar, porque eles estavam olhando ali um artigo da lei antidrogas sobre o consumo para o usuário. E aí 5 ministros estavam, na prática, permitindo, né, descriminalizando o consumo da maconha até determinada quantia. Aí havia 3 votos contra, o do André Marques, o do Nunes Marques, o André Mendonça, parece Nunes Marques e Dá André na mesma, dá Mendonça. na mesma, já conta por dois. André Marques É, vale por dois, peso é. dois. E o Cristiano Zanin. Aí o Toffoli veio, pediu vista, quando já havia 5 votos ali. Então, faltou um voto do Toffoli, da Carmen Lúcia e do Luiz Fux. Isso é o que estava lá no Supremo. Veio o Pacheco, atropelou essa discussão com esse populismo judicial, achando que isso vai resolver questões de segurança pública, né? E Vai piorando, piorar. porque o que prevê essa PEC, Zé? Que assim, que qualquer a posse e o porte de entorpecentes e substâncias similares, ou seja, qualquer droga, serão considerados crimes independentemente da quantidade. Então acabou. Essa coisa de uma pequena quantidade de maconha é crime. E a proposta fala assim, ó, haverá uma distinção entre traficante e usuário. Só que hoje, na prática, não há isso fica a cargo do juiz caso a caso, e foi uma legislação de 2006, se não me engano, que visava melhorar e tirar da prisão e impedir e fazer uma distinção entre usuário e traficante, e tratar o usuário como uma questão de saúde pública, etc. Não estou nem entrando no argumento da liberdade pessoal de ele querer se drogar com a maconha, é questão de saúde pública. E essa lei piora tudo, consegue piorar a coisa. É uma PEC que está para ser aprovada na Câmara dos Deputados. Então, assim, provavelmente vai acabar de novo lá no Supremo Tribunal Federal, que contraria a Constituição, né? Já tem um julgamento em andamento no Supremo, fixando a descriminalização e a quantidade, só que o Pacheco veio com uma PEC para atropelar a lei. Então, assim, é um negócio, só piora uma questão que é delicada, é puro populismo judicial. E aí o que o governo tem que ficar fazendo? Prestando atenção nisso enquanto tem um acordo para se taxar em 20% as compras de importação da China, e a Shen, né, que havia no bastidor feito um acordo com o Haddad, ministro da Fazenda Fernando Haddad, que topava 20%, agora que viu que a extrema-direita se mobiliza
em torno disso, que lá no Congresso havia, como você lembrou, o Arthur Lira procurou o Lula, procurou o Haddad, o Rodrigo Pacheco, eles chegaram a um acordo. Estão querendo roer a corda agora. Né? Tem gente que argumenta o seguinte: olha, isso aí não vai proteger a indústria nacional. Isso vai proteger um grupo de varejistas que, inclusive, vão importar mercadorias da China. Acontece que tem uma entidade de varejistas argumentando o seguinte: se gera emprego no varejo no Brasil. É importante se há uma taxação de modo geral para o Brasil, porque não haveria a taxação dos chineses. O Haddad tem um argumento que me parece razoável para isso. Mas virou aquele debate de internet com a extrema-direita, dizendo que vai ser taxada a blusinha que o pobre compra ali nas redes sociais. E vira essa mistificação, né? Essa desinformação, essa fake news, porque é isso. Você pega uma coisa verdadeira e distorce e joga o debate público lá para a sarjeta, que é o que está acontecendo. Aí drena a energia do Haddad e do governo, que tem que estar tratando de PEC das drogas, e a PEC do lobby marinho, que eu vou falar rapidamente, essa ficou conhecida como privatização das praias. Não vou nem entrar no aspecto de negociata, né, porque está claramente visível o interesse. O Flávio Bolsonaro, que é relator da PEC, está dando entrevista dizendo assim: não, ao fazer isso, ao transferir terrenos da União para estados e municípios que poderão transferir para a iniciativa privada, serão arrecadados bilhões. Você pode usar em educação, em moradia. Se a gente sabe quem é o Flávio Bolsonaro, o que é a família Bolsonaro, são parasitas do Estado brasileiro. Tudo, qualquer ideia ruim que a gente tenha tido nos últimos anos, tem a participação do clã Bolsonaro. E está sendo normalizado aí na imprensa. Já está o Rodrigo Pacheco dizendo: vamos analisar com calma isso daí. Vamos ver o que é possível mudar no texto. Né? Não tinha que mudar nada, tinha que ficar a regra atual, que são terrenos da União, lá terrenos da Marinha. A PEC transfere terrenos de Marinha em áreas urbanas da União para estados e municípios ou para proprietários privados. Mais à frente a gente vai discutir com o Carlos Nobre, que a gente já sabe que já tem uma privatização na prática acontecendo no litoral brasileiro, né, que tem aí 8.500 quilômetros de costa, se você considerar as baías. De linha de extensão de costa são 7.637. É um baita de um litoral, né, que vem esse argumento Cancún e República Dominicana, de vários ali do Congresso, de biografia suspeita. É só figura de biografia Kennedy, suspeita, não é só Toledo, biografia tentando. suspeita. São Diga. proprietários de imóveis na faixa de Marinha. Também. Boa, exatamente. Não, o lobby marinho para esse negócio está impressionante, Zé. É impressionante. É gente que tem terreno na beira da praia e que está vendo aí uma oportunidade no meio Não, de uma tragédia climática no Rio Grande do Sul. A gente vê o que está acontecendo na Lagoa dos Patos. A emergência climática é em curso. É uma péssima ideia. A gente precisaria aumentar a proteção do nosso litoral. Aí, ô drena a Kennedy, energia do governo. Né? o que eu Diga. mais me chama a atenção é a cara de pau do Flávio Bolsonaro de dizer que está apresentando esse projeto. Estou aqui em participação da minha gata, querendo participar aqui do programa. Vou. Participação Ah, especial. por favor, depois só de você entra aqui. A cara de pau do Flávio Bolsonaro de dizer que está apresentando, está defendendo esse projeto para defender os direitos dos quilombolas da Península de Marambaia, Rio de Janeiro. É disso que se trata, né? Realmente a família Bolsonaro é famosa por defender os quilombolas que eles Sim, trataram, lembra? Como o pai tratou, sim. durante um debate na eleição de 2018. Falava em arrobas, né? Exato, que pesavam arrobas, etc, etc, tal. Então, é a cara de pau, porque, obviamente, o interesse que está sendo defendido é o interesse dos proprietários e das pessoas que Isso, querem, e das empresas que querem isso. adquirir a preço de banana, esses terrenos que vão ser doados não só para iniciativa privada, mas também para prefeituras e governos estaduais, né? Então, é para facilitar o loteamento das É. praias brasileiras. Não, Mas isso a gente vai falar no terceiro bloco. Agora, lobby marinho muito forte, muito forte. Toca lá, Zé. temos vários comentários aqui e vamos começar Bora aqui lá. pelo Rafael Williams de Santos. Para o pessoal da extrema-direita é praia e piscina, para os ricos e banho de mangueira para os pobres. É isso. O Danilo Sotero Rogério diz: gostaria de saber como o governo pretende reformular essa negociação, porque claramente distribuir ministérios para um monte de partidos se declarar independente não está dando certo.
Isso é o que está na raiz desse furor legislativo, né? Os lobbies privados, os lobbies partidários, os lobbies bolsonaristas perceberam a fragilidade do governo no Congresso e estão acelerando o máximo que podem para tentar aprovar tudo o que dá e o que não dá, né? Bem-vindo de volta o É, Danilo Sotero Rogério, né, Zé? Estávamos com saudade dele. Ele deu aí o uma cara faltou a mergulhada semana uma passada, feio semana. isso. Sentimos falta. É. O Jorge Joaquim deu o que sempre dá no Congresso: interesses privados atropelando interesses públicos. Nada de novo Boa no front. resposta. Boa resposta. Marisa Laterza deu a louca nos eleitores quando elegeram esse Congresso. O Samuel Mendonça fala que, para gente, especificamente para você e para mim, Kennedy, Lula está deixando para alavancar a popularidade do governo a partir do final de 2025. Esse cara tem cartas na manga. Olha, Samuel, se ele pudesse alavancar já, eu não tenho dúvidas de que ele alavancaria. A questão é que ele não está podendo, né? Isso. Porque um governo popular não É, tem louca no Congresso, é. né? Se ele Não tivesse com queremos 80% de subestimar o aprovação, Lula, né? O Lula já mostrou na história que não pode ser subestimado, mas assim, como o Toledo está falando aí, se tivesse com carta na manga, estava jogando agora. A situação lá é um pouco preocupante. Eliana Pantoja diz: Congresso mantendo a perda completa de pudor. Ailton Fernando Gomes, não deu a louca, não. Apenas a safadeza de sempre. Agora é desavergonhada como nunca. Fufuca Cacildes, essa PEC vai prender político branco ou só pobre e preto? Está se referindo, obviamente, à PEC das drogas, né? E é o que já acontece É, na prática. porque a outra vai soltar os devedores da União. A Giovana, tá, nossa produtora, pediu para eu incluir minha gata de volta aqui no programa. Vamos abrir uma terceira janela para a Brigitte aqui, por favor. A Luciana Muniz até batizou essa nova PEC das praias. É a Beach Milícia. Boa, 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 Luciana. é isso Boa, aí. boa. É, e o Renato Henrique diz que a extrema-direita conseguiu intoxicar todas as Isso. pautas. É isso Esse mesmo. ponto é um ponto importante, que é uma intoxicação do debate público pela mentira, né? Agora, a mesma coisa do arroz, ô Toledo, que vai ser importado, porque começou a subir o preço do arroz, tá o Mourão, tá o Van Hatten mentindo em rede social, entendeu? E tentando descredenciar uma medida que é importante para evitar que o preço do arroz suba, porque estava tendo especulação com arroz já colhido no país. Aí queria que o governo fizesse o quê, entendeu? Então, assim, a nossa geração no jornalismo tem uma missão civilizatória, é impedir que essa extrema-direita intoxique o debate como intoxica, porque a imprensa é a primeira vítima. É tirar a nossa credibilidade, é atacar os jornalistas, é chamar de jornalista, de globolixo, de wall lixo, entendeu? É um bando de desqualificados tentando intoxicar o debate público. E eles têm que ser enfrentados, tem o nome deles. O que eles fazem é intoxicar o debate público. Essa gente não merece crédito e a imprensa não pode normalizar. Uma figura como esse Flávio Bolsonaro argumentar sem qualquer contestação a favor dessa PEC, como ele faz no noticiário aí, isso é outro ladismo, isso não é cobrir direito o assunto. Isso é normalizar, Não né, o está que não pode ser esclarecendo nada. normalizado. A É, gente já viu esse filme, né? Mas estão é. flertando com ele de novo. A Rose Oliveira diz: temos de usar todo o nosso poder soberano nas próximas eleições e eleger pessoas comprometidas em trabalhar para o povo. Mancini BR: a falta de vergonha na cara desses políticos fez até o diabo ficar envergonhado. A gente não gosta de demonizar a política, mas o Isso. oportunismo dos líderes do Congresso nessa atual conjuntura, tentando passar esses projetos demagogos que não servem para nada. Também teve o negócio da saidinha, né? A lista Que o é André Mendonça interminável. já falou que a lei penal não pode retroagir para prejudicar, só para beneficiar o preso. Então teve uma decisão de um habeas corpus individual. Né? Haverá no Supremo uma contestação disso, e para quem está preso hoje, a saidinha vai continuar valendo. O problema é para quem vai entrar no sistema prisional. Né? Se o Bolsonaro um dia entrar, essa lei aí talvez não valha para ele, no caso da saidinha. Mas até o André Mendonça conseguiu, né, um pilar do direito penal. Ou seja, a lei não pode retroagir para prejudicar. E quanta energia a gente gastou com isso? Entendeu? Quanta Não, energia foi gasta com isso? E perda será de gasta tempo, ainda. né? E será Exato. gasta Bom, ainda.
o tempo urge, Kennedy. Vamos lá. E qual é a sua síntese para a pergunta deu a louca no Congresso? Furor legislativo pressiona Supremo e drena forças do governo Lula. Na prática é isso. Vai É jogar para o colo do exatamente isso. Supremo a responsabilidade de decidir algumas coisas, aí depois fica aquele discurso, tão judicializando a política e joga mais pressão, né? E drena a energia do governo, podia estar concentrado. O PIB subiu aí. Né? Tem um debate, nós falamos com a Priscila Cruz sobre esse debate de acabar com os pisos nacionais para a educação e para a saúde. No caso dela, para a educação. Ela trouxe um argumento matador. Se a gente tivesse com um nível suficiente de financiamento, eu nem ia discutir esse tipo de coisa. Só que não está, né? Então tem toda uma mistificação aí que a gente tem procurado aqui ao longo da análise da Vamos notícia lembrar aquela corrigir. nossa campanha, Kennedy. 20% das emendas parlamentares colocariam todas as crianças em tempo integral na escola no Brasil. Não é legal? Muito bem lembrado, Toledo, é isso aí, entendeu? Que esse negócio das emendas parlamentares é outra coisa. Está contratado escândalo nessa área, já falamos aqui no análise, né? Mas enfim, vamos seguir adiante para não ficar chato e temos tempo Qual é a sua para síntese, então? cumprir. Repetindo para ficar marcada. Furor legislativo pressiona Supremo e drena forças do governo Lula. Vou colocar no Tá grupo bom. lá e vamos Já tocar tá a vida. já temos Já a está na enquete, enquete. né? Então pronto. É, o público, a frase do público é: deu o que sempre dá no Congresso, interesse privado atropelando interesse público. Bem boa essa, hein? Hoje, Brigadura essa, hein? brigadura, brigadura. Zé, vamos seguir